Oi, meu nome é Kênia. E eu me chamo Júlia, e hoje nós vamos contar a história A Lenda de Su, do autor Tiago de Melo Andrade, com ilustrações de Cláudia Kfouri. Há muito, muito tempo, houve um lugar, um pequeno reino chamado Su, simplesmente Su. Lá habitava um povo que havia milênios vivia de maneira modesta, dócil e servil. O mesmo não podia ser de seu rei. O monarca, gigante, não era nem um pouco modesto. Tinha 3 vezes a altura de um homem comum. Era muito velho e muito sábio. Conhecia tudo, os mistérios mais indecifráveis, os conhecimentos impossíveis. Até a morte era ignorante perto dele. Ano após ano, ela vinha, batendo suas asas negras, carregando a imensa foice que já ceifara milhões de guerras e pestes. O sábio não se abatia, permanecia firme. Não demonstrava nenhum sinal de medo diante da carranca da morte. Não tremia nem suava. E ela, que parecia um gigante indomável, logo ficava humilhada diante da imensidão do conhecimento do sábio. Apesar de não ser Deus, ele se portava como tal, Deus do mal, arrogante e pernicioso. Vestia-se com uma longa túnica que cobria o alto e esguio corpo, e lá do alto da sua sabedoria olhava opressor para um povo sofrido, que padecia com seus desmandos e caprichos. Quase toda semana, o rei queria também ter algo muito precioso. Então, mandava chamar o chefe dos guerreiros. O chefe dos guerreiros se apresenta para servir, Vossa Majestade. Meu bravo guerreiro, essa noite sonhei com uma cornucópia. Foi um sonho tão bonito que desejo torná-lo real. Quero que procure uma cornucópia para mim. Ficarei muito honrado em encontrar uma cornucópia. Cornucópia é um vaso em forma de chifre, do qual saem sem cessar frutas e flores. É um símbolo da fertilidade, da fartura e da abundância, fonte de riqueza e de felicidade. Onde posso encontrar tal vaso, Majestade? Você terá que navegar pelos mares do sul, até chegar em uma ilha. Nela tem um templo, e no seu interior está a cornucópia. Traga o vaso e me torne o rei mais rico do mundo. Partiremos hoje mesmo, Majestade, e ao fim de 3 meses terá a vossa cornucópia. Era assim. Se o sábio queria alguma coisa esquisita, o povo havia de satisfazer sua vontade. A sorte era que ele sempre sabia onde tudo estava. Pobre povo. Esperava havia gerações um alívio para o seu sofrer. Mas a morte nunca levava o déspota, que os atormentavam, numa ditadura sem fim. No entanto, pensavam todos que se um dia a morte fosse mais esperta e tirasse a vida do sábio e eles ficassem livres, essa liberdade seria como uma bela flor noturna que murcharia ao amanhecer, pois o povo dependia da sabedoria do soberano para sobreviver. Onipresente, o sábio dizia tudo o que deveria ser feito e como seria. Era ele quem sabia qual o melhor dia para plantar e colher, detinha o conhecimento do tempo e dos astros, dizendo com precisão em que dias bateriam à porta os rigores do inverno e as tormentas do verão. Possuía também o talento de curar, indicando o remédio preciso para cada doença. A vida do povo dependia do sábio. Por isso, apesar da falta de liberdade, os súditos não podiam desejar a morte do soberano, pois era o mesmo que desejar o seu próprio fim. Em Su não havia livros, eram proibidos, e a única escola que havia fora queimada por ordem do rei. Ele detinha o monopólio do saber e usava-o para extorquir o povo, com impostos cada vez mais altos. Agora, o monarca angariava recursos para construir uma grande estátua de ouro maciço em sua própria homenagem, que seria erguida na praça central da sede do reino. Crasso, um artista local de muito talento, foi convocado para esculpir a estátua. Deveria estar muito feliz em trabalhar para o soberano sábio. Não era qualquer um que conseguia trabalho no palácio. No início, ele ficou muito contente e ia ganhar muito bem para fazer a estátua do seu rei. Entretanto, enquanto a esculpia,
Crasso olhava pela janela o panorama da vila miserável, que contrastava com a opulência do palácio real. Doía muito ver o sofrimento de seu povo. À medida que ia esculpir na face do soberano, Crasso imaginava como ele conseguira todo aquele conhecimento, que valia mais do que todo o ouro do mundo. A única fonte de conhecimento de que Crasso tinha ouvido falar eram os livros, mas nunca vira um sequer em toda a sua vida. Se ele os visse, nem os reconheceria. Crasso dedicou todo o seu talento ao trabalho mais importante da sua vida. A obra demorou alguns meses para ficar pronta. E quando ele a terminou, que maravilha! Crasso, que artista magnífico você é! Que bela obra! Qualquer forasteiro que passar pela praça e vir essa portentosa estátua perceberá que se trata da imagem de um sábio. Se Vossa Majestade me permite uma ideia, Diga, artista! se um forasteiro passar por Su, meu senhor, com certeza perceberá que essa bela estátua é de um rei qualquer, e não a imagem de um monarca sábio como Vossa Majestade. Para que se identifique nesta imagem um sábio, é necessário esculpir algo que lembre um. Ora, então ponha um livro em minhas mãos. O que melhor poderia representar a sabedoria? Ótima ideia, Majestade, mas precisarei de um livro que sirva de modelo. Eu nunca vi um livro algum em minha vida. O escultor soube aproveitar bem a oportunidade que a vida lhe dera. Oportunidade de pedir um livro ao sábio, sem que esse percebesse que, na realidade, ele queria o conhecimento, e não apenas um simples modelo. O déspota mandou trazer-lhe um livro. Crasso mal podia acreditar. Sentou-se no chão, virou as páginas vagarosamente, olhou as letras em sequência. Não compreendia nada. Todas aquelas letrinhas não tinham para ele o menor significado. Crasso precisava de tempo para tentar compreender as palavras, mas a estátua já estava pronta. Bastava acrescentar o livro, o que exigiria pouco tempo, e ele logo teria que deixar o palácio. Não conseguiria desvendar os segredos do livro a tempo. Teve, porém, uma ideia. Esperou que o sábio fosse fiscalizar o serviço. Crasso, já está pronta a minha estátua? Sim, Majestade, mas estive pensando. Plebeus não pensam. Pare de pensar e termine seu trabalho. Já demorou demais. Mas eu pensava em sua glória, meu senhor. Minha glória? Pensava o quê sobre minha glória? Pensava que essa estátua de tamanho natural não faz jus à sua grandeza de sabedoria, meu senhor. Que talvez devamos construir uma estátua bem maior para que a sua altiva imagem possa ser vista além das fronteiras. É uma ideia muito boa. Pode começar a trabalhar numa estátua colossal, de fazer inveja aos grandes monarcas do mundo. Deverá ser tão grande a ponto de fazer sombra no reino vizinho. É claro que, para realizar uma obra desse porte, terei que morar aqui no palácio, Majestade. Dedicarei a essa nova escultura todo o meu tempo e esforço. Entretanto, deverá demorar 1 ano ou 2 para que fique pronta. Não me importa o tempo que leve, Crasso. O que desejo é uma obra firme e majestosa, digna de minha pessoa. Deverá ser muito resistente também. Desse modo, mesmo depois de 1000 anos, eu ainda serei lembrado como um grande homem. Assim, graças à tola vaidade do déspota, Crasso conseguiu ganhar tempo, pois projetar uma estátua tão grande levaria muitos anos. Então, sempre ao cair da noite, Crasso tentava decifrar as letrinhas do livro. Não conseguia. Se o livro ao menos tivesse uma figura para dar uma pista do significado. Quando já estava sem esperanças, Crasso se lembrou de uma história que sua avó lhe contava nos tempos de criança. Dizia ela que havia um homem vivendo além das fronteiras da cidade, um eremita, que, portanto, morava sozinho e isolado em um deserto. Dedicava-se apenas a meditar. As pessoas o consideravam sábio. Talvez ele pudesse ajudá-lo.
Na noite do dia seguinte, Crasso saiu do palácio às escondidas. Foi além da cidade, ao deserto à procura do ermitão. Vagou sem rumo, escorregando nas dunas, até que avistou ao longe o brilho de uma fogueira. Seguiu a luz e chegou a uma tenda de panos velhos e carcomidos. Dentro da tenda, um senhor de aparência suja e de roupas esfarrapadas parecia meditar. O senhor é o lendário eremita? Pareço-me com um. Nunca vi um antes. Como eu vou saber? Nem sempre é preciso ver para saber. Você não sabe que um eremita vive só? Então, o senhor deve ser um, pois eu não vejo mais ninguém aqui. Não é verdade. Por acaso o senhor é ninguém? E não está aqui? Ah, eu sou alguém e estou aqui. Pois então eu não sou o eremita, já que não estou só. Tá, sendo ou não um eremita, isso não importa. O que eu quero é encontrar realmente alguém que saiba ler. Que coisa estúpida. Saber ler num lugar onde não existem livros? Quem disse que não? Eu tenho um bem aqui. Você possui um livro? Isso é impossível. Se você tem que ver para crer, então veja. Crasso tirou de sua capanga o livro que o sábio havia lhe emprestado. O eremita regalou os olhos de espanto. Um livro de verdade bem à sua frente. Tomou-o das mãos de Crasso, apertou contra o peito. Um livro? Há muito tempo não vejo um. Que saudade, bom amigo livro. As noites têm sido tão longas sem você, tão escuras. Sim, rapaz, eu sou o eremita e sei ler. E por Deus, diga-me onde você arranjou essa preciosidade? Crasso contou-lhe sua história, onde arranjara o livro, a aflição de não saber ler, a história de sua avó sobre o eremita. Só depois de ouvir tudo com muita atenção, o velho começou a falar. Vigílio é o meu nome. Tem uma história bem parecida com a sua, mas com um final muito triste. Você quer mesmo saber? Claro que sim. Se sua história é parecida com a minha e terminou mal, eu posso aprender como fazer para que tudo termine bem. A única maneira de tudo terminar bem é você desistir agora e voltar para o palácio. Desistir? Eu não disse isso nunca. Pode começar a falar. Tá bem. Eu era considerado o melhor pedreiro de Sul. Há muitos anos o sábio me convocou para construir o seu palácio. O tirano queria que o castelo fosse perfeito. Não bastava que eu fosse o melhor pedreiro, deveria ter também conhecimento de engenharia. Por isso ele me ensinou a ler. Depois me deu livros sobre arquitetura e engenharia, para que eu compreendesse a harmonia das formas e erguesse a mais bela das edificações. Até agora você teve mais sorte do que eu, porque apesar do sábio exigir perfeição no meu trabalho, ele nunca me ensinou nada. Minha sorte estava prestes a mudar. Passei a me interessar por outras leituras. Procurava mais livros no palácio, mas não os encontrava. O sábio escondia-os bem. Mas num dia de sorte eu vi sobre a mesa um livro grosso, esquecido pelo sábio. Abri o volume e verifiquei que o texto era a respeito das doenças e de como curá-las, indicando o remédio e as dosagens. Tudo o que se precisava saber para curar uma doença. Depois de ler algumas páginas do livro, já tinha aprendido a curar a tuberculose. Estava aprendendo, conhecendo, um novo horizonte se abria. Nossa, deve ter sido emocionante aprender coisas tão importantes. Foi um prazer indescritível. Estava tão fascinado que não percebi o sábio entrar na sala e me flagrar lendo o livro da vida. Ele ficou bem zangado e me lembrou que tinha me proibido de ler qualquer livro, com exceção dos que ele permitisse. Eu fui acusado de traição. O sábio se sentia ameaçado por mim. Disse-me que eu estava roubando o seu saber, que o conhecimento não era para mim. Perguntou se era a paga que ele recebia por ter me ensinado a ler. Ele tomou meus livros e meus pertences e me exilou aqui no deserto. Não me tornei eremita por escolha própria. Crasso perguntou ao eremita se ele podia ensiná-lo a ler, se podia obter o conhecimento do livro que trazia consigo. Contou a ele seus planos de libertar o povo, de libertar o saber. Claro que ajudo, não só pela nobre causa de libertar um povo, mas pelo meu propósito de vingança. Eu me vingarei daquele homem que me mostrou a luz por instantes e depois tomou, deixando-me nas trevas desse deserto. A vingança é algo muito triste. Espero que esse sentimento mude com o passar do tempo, Vigílio. Acredite, ele não mudará.
Podemos começar por este livro? Não é um livro que traga um grande saber, como o livro da vida. É apenas um livro que ensina a ler. É o manual de alfabetização. Agora entendi porque ele entregou para você. Não há nada que possa ser lido aqui, não existe nada de importante. Mas, por favor, me ensine. Se eu aprender, eu procurarei outros livros no palácio. Quem sabe eu não encontrarei um saber realmente que possa derrubar o sábio. Todas as noites, Crasso saía de fininho do palácio e ia até a tenda do eremita para aprender a ler com o livro recebido do ardiloso rei. Em pouco tempo, Crasso já conseguia ler. Passaria agora a procurar outros livros no palácio, livros que realmente contivessem um saber importante e libertador. Tenho que encontrar esse livro, Vigílio. Será a solução dos meus problemas. Isso é fácil encontrá-lo. Deve haver mais de um por lá. Alguns o chamam de pai dos burros, mas eu vejo como o pai dos inteligentes, pois é ele que ajuda a compreender as palavras. E o que eu devo procurar? Um livro grande de letras bem pequenininhas, em cuja capa está escrito em letras douradas dicionário. É isso que você deve achar, um dicionário. O dicionário é a chave para desvendar o mistério das palavras. Se você encontrar, desvendará todos os segredos do livro que você encontrou. Crasso voltou até o palácio e começou a procurar pelo livro. O dia seguinte seria perfeito para bisbilhotar o palácio, pois o sábio amanhecera com desejo de tomar banho no mar dos Sargassos. Durante 3 dias ele revirou o palácio, olhou dentro das gavetas, embaixo dos tapetes, no sótão, no porão, na masmorra, na adega, sob a cama do rei, nada de livros. Na manhã do 4º dia, o sábio retornou e apareceu no quarto de Crasso. Crasso, como anda o trabalho com a minha esplêndida estátua? Majestade, voltou rápido do passeio. Chegando lá eu me lembrei que eu não posso molhar os pés. Então eu tive que voltar. O senhor não pode molhar os pés? Isso não lhe diz respeito. Agora responda, como anda meu trabalho? Está quase pronto, senhor. Falta pouco. Não me parece que a estátua esteja quase acabada. Eu tô vendo só partes dela esparramadas por aqui. Braço para um lado, perna para o ar, cabeça rolando no chão. Que caos está esse ateliê? Já faz um ano que está trabalhando e não vejo serviço nenhum. As grandes obras demoram a ser feitas, senhor. Não quero mais saber dessa sua conversa. Não quero mais saber de demora. Você tem um mês para terminar essa obra. Um mês? É muito pouco para esculpir a sua glória, majestade. Se passar o prazo, eu vou mandar você para o exílio e chamarei um artista mais ágil para terminar. Depois que o sábio ameaçou Crasso com exílio, o escultor dedicou-se mais à estátua. Não que tivesse deixado de procurar dicionário ou outros livros. Ainda dedicava parte de seu tempo a isso, mas sem sucesso. Não encontrou nada. Revirou todo o palácio, todas as passagens e esconderijos e nada. Desanimado, ele desistiu. Conformou-se com a situação de ignorância de seu povo e com a sua própria situação. Chamou o sábio para lhe entregar a obra. A estátua estava muito bonita e era bem alta. Esta sim é uma estátua de um grande sábio. Está magnífica. Agora você é um homem rico. Vou lhe pagar muito bem pelo trabalho. Eu estou muito satisfeito com seu desempenho. Obrigada, majestade. Fico feliz que tenha apreciado meu trabalho. Aqui está seu dinheiro. E antes que eu me esqueça, devolva-me o livro que eu lhe emprestei para servir de modelo. Claro, aqui está seu livro, senhor. Crasso começou a preparar suas ferramentas para ir embora. Enquanto isso, o sábio admirava a esplendorosa estátua. O artista estava muito triste. Não conseguira se libertar. Estivera perto, mas não descobrira onde estavam os livros. Foi então que viu no céu uma estrela caída em fogo. Era uma estrela cadente. Não pestanejou. Fez um pedido. Um forte vento soprou, revirando tudo. Uma ventania doida soprou ainda mais forte e Crasso teve uma surpresa. O vento levantou a túnica do sábio e mostrou que ali debaixo estavam escondidos os livros. O sábio, na verdade, era um anão que apoiava os pés em duas enormes pilhas de livro, as quais, cobertas pela túnica, fazia que ele parecesse um gigante. O vento acalmou-se
e os dois trocaram olhares espantados. Você descobriu meu segredo. Não vai sair desse palácio nunca mais. Eu vou prendê-lo aqui para sempre. Eu nunca iria pensar em procurar livros debaixo da sua saia. Não é saia, é uma túnica, seu analfabeto ignorante. Ignorante eu posso até ser, mas analfabeto não mais. Esqueceu que me deu um livro de alfabetização como modelo? Eu aprendi a ler. E por falar nisso, o eremita do deserto lhe manda lembranças. Como pode fazer isso comigo? Eu confiei em você, eu incentivei a se tornar um grande artista. Seu ingrato. E Vossa Majestade, como pôde fazer isso com o povo esse tempo todo? Como deixou sua gente sofrer tanto com todo esse conhecimento a seus pés? Eu sei o que é melhor para o meu povo, eu sou o sábio. Não, sábio você não é. Não passa de um ladrão que se apoderou dos livros para ter poder. Mas o reinado da mentira chegará ao fim. O povo vai saber da verdade. E o povo está preparado para a verdade? Ele vai conseguir viver sem seu sábio? Quando eu puser a mão nesses livros, todos em Sul serão sábios, todos serão reis. O sábio correu a fim de tentar trancar os portões do castelo, mas Crasso agiu rápido, pulou em cima do rei que caiu estatelado no chão. O sábio ficou atordoado por algum tempo. Quando voltou a si, desesperou-se. Procurava certo livro. Não estava preocupado com os outros, mas com esse em especial. Olhou mais uma vez em volta e viu o que procurava. Um livrinho de capa preta que caíra mais distante. Estava aberto e o vento passava as folhas. O anão suspirou aliviado, mas por sobre o exemplar viu-se formar a imagem de um anjo trajado de preto, com asas de abutre, folheando o livro lentamente. Era a morte, que se virou para o anão, fitando com olhar ameaçador. Descobri seu segredo, anão. Dessa vez o levarei comigo. Há uma pessoa lá do inferno que está ansiosa para conhecer o sábio de Sul. Tenho certeza que a sua sabedoria será muito útil lá. Só não poderá levar os livros. Miserável, maldito seja Crácio, a culpa é toda dele. O sábio ainda tentou fugir, mas foi inútil. A morte segurou-o firme, com as garras afiadas, e arrastou-o para uma fenda que se abrira no chão. Finalmente, liberdade, centenas de anos de tirania finalmente acabaram. Feliz da vida, Crasso foi até a cidade para contar a todos que estavam livres. Mas o povo de Sul não se animou com a novidade. As pessoas estavam tão acostumadas com o sábio, não ia ser fácil mudar agora. Fizeram uma grande fogueira na praça para queimar o Crasso. Ele foi considerado culpado pela morte do sábio e por ter revelado à morte o segredo da imortalidade do rei. No entanto, a sorte mais uma vez veio em socorro do escultor. O eremita surgiu e mandou que as pessoas apagassem a fogueira. O povo, que também considerava o ermitão um sábio, aceitou suas ordens. Viu? Qual foi a minha paga por libertar o povo? Quase me queimaram vivo. Se não fosse o Senhor. É natural que se sintam assim. Eles acreditavam que o sábio os protegia. O que faremos agora? Deixaremos o povo de Sul mergulhados na ilusão? De maneira nenhuma. Se fizermos isso, a gente vai ser o pior tipo de sábio, os que tomam conhecimento para si e se acham superiores às outras pessoas. Eles usam seu conhecimento para o mal e querem apenas destruir e humilhar. Não estão preocupados em construir um mundo novo, mas apenas em mostrar todos seus conhecimentos. São sábios vaidosos, a pior gente que existe. E eu não quero ser assim. Nem eu, mas tentei compartilhar com o povo o que sei e eles quiseram me matar. É que você foi com muita sede ao pote. Foi logo dizendo tudo o que acreditavam era mentira. Saiba que eu também teria desejado matar você se fosse um deles. Temos que passar o conhecimento com cuidado. É preciso fazer as pessoas pensar, raciocinar, compreender. Damos a informação que temos e pedimos a eles que analisem e façam dela o que melhor achar. Não podemos forçar a ninguém a ter a mesma opinião que nós. Se impusermos nosso ponto de vista, nos tornaremos tiranos. Temos que tolerar aqueles que amavam o sábio. Crácio e Eremita começaram a governar juntos, e aos poucos
foram mostrando seus conhecimentos ao povo de Sul. Fundaram muitas escolas e devagarzinho o povo foi se tornando sábio. E a vida ficou melhor. Novas inteligências surgiram, antigos problemas foram solucionados, temidas doenças desapareceram e a fome nunca mais assolou aquelas terras. Assim, Sul cresceu e se tornou uma rica nação. Seus cientistas faziam descobertas cada dia mais surpreendentes, ampliando os conhecimentos. Começaram a desbravar os mares, saindo da pequena região que habitavam havia séculos. Descobriram novas terras, novos povos, e sua sabedoria ajudou outras nações a encontrar a paz e a prosperidade.